Olá, fazedores de coisas criativas! Eu sou a Clara Oliveira e esse é o canal DIY para passar tempo. Se essa é a primeira vez que você está acessando esse canal, seja muito bem-vindo, porque por aqui todos os inscritos já sabem que toda semana eu trago algo diferente para poder ajudar no seu artesanato, no seu DIY, ou mesmo para você que faz assim só por diversão mesmo em casa. Hoje eu resolvi trazer todas as dicas, todas não, pelo menos aquelas que aparecem com mais frequência, tá? Isso no YouTube, no Instagram, no Facebook, até mesmo por e-mail, algumas pessoas também mandam e-mail. São dúvidas que aparecem muito frequentemente, então eu acredito que talvez você que sai desse lado também tenha essa dúvida. Se caso alguma das dúvidas não tiver sido respondida, você pode colocar aí embaixo nos comentários que com certeza eu faço um outro vídeo mais pra frente falando do que você precisa saber, ok? Uma coisa que é importante falar é que esse vídeo não é patrocinado, tá? Todas as marcas, tudo que eu falar aqui não tem patrocínio e eu achei que é melhor falar sobre as marcas, porque daí você vai ter uma noção maior daquilo que eu uso e do que realmente eu tô falando. Então, pode ficar tranquilo, porque aqui não vai ter, nesse vídeo, infelizmente, não vai ter material patrocinado. Tá? Mas se você quiser patrocinar também, ó, aqui embaixo na caixa de descrição aqui do vídeo tem o meu contato, tem o meu e-mail, pode entrar em contato que ó, a gente está aceitando também. Algo que sempre me perguntam é, Claire, qual é a melhor cola branca? Eu vou dizer que depende do trabalho que você quiser fazer. Se você quiser fazer, por exemplo, um trabalho com scrapbook, você vai utilizar cola para scrapbook. Por quê? Porque é uma cola de papel, ela é uma cola que não vai amarelar o seu trabalho com o tempo e é uma cola que é especial para esse tipo de trabalho. Agora, para os demais, se é para colar tecido, colar barbante, caixa MDF, caixote, enfim, eu sempre utilizo a Cascorês Forte, porque essa cola ela é pau para toda obra. Se eu precisar diluir, sem problema, coloco um pouco da água, diluo e ela continua com o seu poder assim, de adesivo muito forte. Então eu não tenho problema nenhum com essa cola e eu recomendo fortemente. Ela vem em duas apresentações, ela vem em apresentação de 1 kg e de meio quilo. Então depende da frequência que você for comprar, né? Eu sempre acho que vale mais a pena comprar 1 kg, até porque ela não é aquelas colas que endurecem. Você pode ficar, sei lá, 1 ano sem utilizar que ela não vai endurecer. Pelo menos isso aconteceu comigo, né? Depende da forma também como você for guardar. Mas se guardar direitinho, de acordo com as instruções do fabricante, você vai ter cola por muito tempo e uma cola muito boa que eu recomendo. Todo mundo sabe que eu amo tinta spray pelo acabamento, praticidade e também porque eu acho que é uma tinta que ela é, para artesanato, eu acho que ela é perfeita. As pessoas vêm e me perguntam, Claire, qual é a melhor tinta spray? Na verdade, independe de marca. Você vai ter a melhor tinta spray se você souber o tipo de material que você está usando, porque depende se ele é metal, se ele é madeira, se você está usando para uso geral, se você está usando para fazer fundo. O ideal é que você sempre compre a tinta spray de acordo com o fim dela, como você vai usar. Se você for usar em metal, compre para metal. Se você for usar para uso geral, compre para uso geral. Algo que vai fazer a sua tinta spray ser a melhor não é nem a marca, mas sim a preparação que você vai fazer com ela antes de pintar. Isso eu digo que você tem que mexer ela, fazer, né, sacudir ela do jeito certo, como eu já mostrei nesse vídeo sobre tinta spray, né? Eu falo em todos os vídeos que eu falo sobre tinta spray, eu sempre bato na mesma tecla, que é necessário sempre preparar a tinta da maneira certa para que você possa ter um bom acabamento. Então, o que acontece? Você vai sacudir ela do jeito certo, por um tempo determinado, vai aplicar ela também de uma forma uniforme, da forma correta, vai respeitar o tempo de secagem entre uma camada e outra, vai fazer quantas camadas forem necessárias e ó, não interessa a marca que você usar. Se você seguir esses protocolos, com certeza a marca que você está usando vai ser a melhor marca de tinta spray. Ainda falando em tinta, essa semana eu recebi uma pergunta que eu achei que é bem conveniente, que é, Claire, qual é a melhor tinta para pintar tampa plástica? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a tampa plástica for flexível, essa do tipo de Nescau, por exemplo, nenhuma tinta
você aplica nessas tampas, porque não importa se você botar primer, se for tinta para plástico, se for tinta, enfim, especial para pintar a tampa. Quando você for mexer com ela, ela vai quebrar. E ela vai quebrar a tinta e obviamente vai começar a descascar. Então esse tipo de tampa plástica você não pinta de forma nenhuma. Agora, as tampas que são sólidas, por exemplo, essas tampas de todinho, essas tampas de Nescafé, enfim, que já são mais sólidas, que não tem essa flexibilidade, você pode pintar com tinta para pintar plástico ou mesmo qualquer tinta se você colocar um primer antes. Tá? Tem o primer para PET, que é aquele primer PET, vidro e metal. Você pode aplicar ele, enfim, com um pincelzinho, como eu já mostrei em outros vídeos. Pode aplicar esse primer. Pode aplicar também um primer de spray, pode ser. Só que geralmente o primer de spray, ele é cinza, né? Você pode aplicar um primer spray que não tem problema. Mas sempre aplica um primer antes, que é para evitar ficar descascando. Daí, se você aplicar o primer, você pode botar até PVA se quiser. Mas geralmente eu sempre coloco os isotinta spray para ter um acabamento mais perfeito, mais homogêneo, mais aveludado, tá? Fica a dica. Uma pergunta que sempre vem é qual é a quantidade de tinta que eu vou precisar para pintar, sei lá, 50 caixas de PDF, 10 latas, sempre vem esse tipo de pergunta para mim. E eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei, porque vai depender muito da marca que você utilizar, porque tem algumas que rendem mais, outras rendem menos. Vai depender da forma como você pinta, tem pessoas que colocam mais tinta, outras colocam menos tinta. Vai depender do material que você for pintar, porque alguns absorvem mais, outros absorvem menos. Então a quantidade, você não tem como saber a quantidade de tinta que você vai utilizar antes de fazer. O que eu aconselho? Se você tem alguma coisa para fazer em grande quantidade e quer utilizar de repente o mesmo lote, foi lá na loja e quis comprar 10 tintas, né, já de uma vez só, que é para evitar de repente ir lá na loja não encontrar de novo aquela tinta. Eu aconselho a você fazer um teste. Pega o seu material, faça um teste até terminar aquela tinta e daí você vai ter exata noção de quanto que você vai precisar para poder pintar o resto. E daí compra tudo de uma vez só, mais ou menos naquela média que você utilizou, tá? Infelizmente não tem como a gente fazer esse cálculo antes, porque vai depender de muitos fatores e a maioria deles a gente não vai ter muita noção até pintar. Qual material para limpar pincel? Essa é uma pergunta também que surge bastante nos comentários. E eu vou dizer uma coisa para você. O material para você limpar o pincel depende do material com o qual você sujou o pincel. Por exemplo, se você usou o pincel com goma laca, seria com álcool. Se você usou com cola acrílica, aí geralmente é com solvente. Se você utilizou cola PVA, pode ser com água, sem problema. Mas tem um produto que é um gel, que ele é um limpador de pincéis. E você passa ele nos pincéis e tal, ele faz até uma espuminha e fica bem macio as cerdas e tal. E ele serve para qualquer tipo de material, então eu acho que é bem mais fácil você ter esse gel em casa e poder pintar, tanto faz se for cola acrílica, PVA, se for tinta, se for, enfim, não interessa. Você utiliza esse limpador de pincel e ele é ótimo, ele tem várias marcas, né? Mas essa que eu utilizo é a que eu mais gosto, é a que eu mais uso, principalmente quando eu vou utilizar algo que não é solúvel em água. Então, às vezes, na dúvida de saber se eu vou limpar com solvente, se eu vou limpar com álcool, na dúvida, eu prefiro sempre limpar com esse gel que, ó, dura mais as cerdas do pincel e daí não tem erro. Por que algumas colas instantâneas entopem e outras não entopem? Eu descobri isso há pouquíssimo tempo quando eu fui numa ferragem para comprar a cola. Geralmente eu comprava a cola Amazonas, que é uma cola que já está escrita ali já na embalagem que não entope, né? E eu pensava que fosse exclusivo da marca. Daí quando eu cheguei lá, o rapaz da ferragem me explicou que não. Existem algumas marcas que tem um dispositivo dentro da tampinha que evita de a embalagem ficar entupida com a cola instantânea. Às vezes esse dispositivo pode ser de plástico ou esse dispositivo também pode ser de metal. Você só tem que abre a cola, dá uma olhadinha dentro. Se tiver lá no fundo um tipo de uma agulha, com certeza a sua cola não vai entupir e vai durar por muito tempo, tá? Se não tiver, ela provavelmente vai entupir, daí a gente vai ter aquilo que a gente sempre sabe. Tem que cortar a tampa, tem que pegar
um objeto para poder colocar ali no orifício e tentar desentupir, enfim, e geralmente a gente acaba perdendo o material. Então sempre compre cola que tem esse pequeno dispositivo e que vai ajudar com certeza você a economizar muito em cola instantânea. Por último, mas não menos importante, uma dica de amiga de como tirar os rótulos e as colas que vêm às vezes em volta do seu material. Se você utiliza geralmente material reciclado, como lata, garrafa e vidro, geralmente sempre vem com um rótulo. E esse rótulo ele tem várias maneiras de você tirar. A mais fácil que todo mundo conhece é aquela: deixa de molho dentro d'água de um dia para o outro, vai lá, depois no dia seguinte tira o rótulo, passa uma esponja, um paninho e tá limpo, tá prontinho para usar. Só que no caso, por exemplo, da lata, mesmo que você faça isso, ele vai ficar às vezes umas bordinhas de cola. Essas bordinhas de cola elas são muito difíceis de tirar, então eu utilizo um produto que é chamado tira-grude. Esse tira-grude ele é maravilhoso, você não precisa deixar de molho na água, né, de um dia para o outro, não, você vai ali, tira o rótulo e o que não saiu, passa com o algodãozinho tira-grude e sai na hora. É legal porque tipo, ele tira qualquer tipo de grude mesmo, não necessariamente de rótulos, mas qualquer tipo de coisa assim, que às vezes está grudando no seu material, ele tira. É um material que eu encontrei numa loja online de artesanato, eu não lembro qual foi o valor, acho que foi 15 ou 18 reais, enfim, já tem uns 2 anos mais ou menos. E é um maravilhoso para esse fim. E não só questão de artesanato, na sua casa também você foi lá, comprou algo, daí tem que tirar a etiqueta, vai lá e passa esse tira-grude, ó, que fica tranquilo. Se o seu material ele for absorsivo, ele for um material que absorve, não coloca o tira-grude porque ele tem uma camada meio gordurosa. Então o que vai acontecer? Ele vai absorver o seu material e daí se você for pintar ou for usar, pode ser que manche. Então, por exemplo, se for usar em tecido, não faça isso. Em MDF, não utilize esse tira-grude. Utilize uma outra técnica, que é a técnica do secador de cabelo. Se você for tirar um adesivo de uma caixa de MDF, por exemplo, você pode utilizar o secador de cabelo. Vai lá, bota bastante secador de cabelo, a cola fica molinha e você vai tirando aos poucos, com bastante paciência, que sai tudo. Se ficar um pouquinho, passa uma lixinha ali que também já saiu e tá tudo certo, tá? Isso é uma dica para que você não danifique a sua peça antes mesmo de começar a trabalhar com ela por conta de um adesivo. Não vale a pena. Essas foram as dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, agora sim eu vou pedir o seu like. Se você gostou, se eu ajudei você, com certeza deixe seu like que vai ajudar bastante no canal. Se não for inscrito, inscreva-se, você já sabe que toda semana eu passo aqui trazendo alguma coisa diferente para você. E aqui do lado, como sempre, eu vou deixar algum vídeo de alguma coisa que eu já fiz, enfim, para você ir explorando o canal e vamos ver se você vai gostar. E venha para cá toda semana. Um grande beijo, tchau!